durante grande parte da vida, somos educados para acreditar que a interdependência é uma virtude, que precisamos uns dos outros, que a troca é essencial, que a conexão mútua é o ideal mais elevado da convivência humana. A ideia soa nobre, reconfortante, mas para Maquiavel ela seria um veneno disfarçado, porque por trás dessa aparente nobreza existe uma armadilha sutil que transforma até os mais fortes em figuras frágeis. A necessidade de ser quisto, de ser aceito, de ser validado, de ter o outro como pilar da própria identidade. É nesse ponto, quase imperceptível, que o jogo do poder começa a se inverter. Porque quem precisa de mais, cede demais. Quem quer ser amado, começa a negociar sua própria força. E quem coloca o outro como condição para se sentir inteiro, inevitavelmente, entrega as rédeas da própria autonomia. A dependência emocional, mesmo que travestida de altruísmo ou generosidade, é sempre um deslocamento de poder. Você começa a moldar o que diz, como se veste, o que aceita e o que cala com base na expectativa do outro. Não por imposição externa, mas por um desejo interno de ser aceito. E esse desejo, que nasce da carência, não é apenas emocional, ele é político. Ele determina a sua posição na hierarquia silenciosa de qualquer grupo. Porque quem quer demais ser aceito, inconscientemente, está disposto a ceder território, a se adaptar, a tolerar o que não precisa, a não dizer o que incomoda e, no longo prazo, se transforma em alguém que está presente, mas não é respeitado. Maquiavel via o respeito como elemento fundamental da influência. Mas o respeito não nasce da gentileza excessiva. Ele nasce da presença firme de quem não precisa agradar para permanecer, de quem está, mas pode ir embora, de quem escuta, mas não implora. E isso só é possível quando a necessidade de aceitação é rompida. O desejo de ser quisto, quando é maior do que o desejo de ser livre, gera servidão. Uma servidão disfarçada, de convivência. E essa é a grande ilusão da interdependência moderna. Ela sugere equilíbrio, mas esconde submissão. Porque nem todas as relações são verdadeiras trocas. Muitas são pactos silenciosos em que um lado se alimenta e o outro se esvazia. O ponto crítico é que essa submissão não é imposta. Ela é oferecida. É você quem se curva. É você quem evita conflito. Quem se anula um pouco mais a cada conversa. Quem diz sim quando queria dizer não. E tudo isso, por quê? Para manter vínculos, para não ser rejeitado, para não ser excluído. É uma espécie de chantagem invisível. Se eu for eu mesmo, talvez não me queiram. E então você começa a criar versões socialmente aceitáveis de si. E essas versões, no início, parecem estratégias de convivência, mas com o tempo viram prisões. Porque quanto mais você mostra ao mundo que precisa dele para se sentir inteiro, mais o mundo se sente autorizado a te manipular. Aqueles que não conseguem lidar com a própria solidão tornam-se escravos da aceitação dos outros. E não há nada mais perigoso do que entregar seu equilíbrio emocional nas mãos alheias. Porque as mãos alheias mudam. Os olhos que hoje te admiram, amanhã te julgam. Os ouvidos que hoje te escutam, amanhã te ignoram. Os corações que hoje se abrem, amanhã se fecham. E se você construiu sua força com base nesses elementos externos, você estará sempre oscilando como uma marionete pendurada nos fios da validação. Maquiavel jamais aceitaria isso. Ele preferiria o silêncio da autonomia à euforia da dependência. Ele entenderia que a verdadeira liberdade começa quando você não precisa mais ser aceito para continuar sendo você. Isso não significa rejeitar o outro. Significa não se sujeitar. Não se vender por aceitação. Não se moldar por medo de perder lugar. A convivência continua,
mas com outra lógica, com outra postura. Agora você está por escolha, não por necessidade. Agora você se expressa, sem medo de perder conexões frágeis. Agora você aceita que nem todos gostarão de você. E isso não muda quem você é. Esse é o ponto de virada. Porque quando você não precisa mais agradar, começa a ser respeitado. Quando você não está disposto a se curvar, começa a ser notado. E quando você não implora por pertencimento, paradoxalmente, começa a ser desejado. Porque o mundo é atraído pelo que é autônomo, pela presença que não depende, pelo ser que não se adapta além do necessário. Maquiavel diria que a ausência de necessidade é uma das formas mais puras de poder, porque ela te liberta da chantagem emocional, da manipulação social, da dependência invisível. E mais importante ainda, ela redefine sua posição no jogo. Agora você é o que escolhe, o que observa, o que mantém a própria integridade, mesmo quando o ambiente pressiona. E isso é irresistível. Porque todos, no fundo, querem estar perto de quem não precisa de ninguém. Não por arrogância, mas porque esse alguém transmite algo raro: consistência. E a consistência atrai. Porque ela é o oposto da carência disfarçada que se vê por toda parte. Você só começará a ser realmente desejado quando deixar de desejar a aprovação dos outros acima da sua própria verdade. Essa inversão de eixo é o primeiro passo para que sua presença se torne escassa, firme, magnética. E esse será o ponto em que o mundo, ao perceber que você não depende mais dele, começará a se mover em sua direção. A dependência raramente começa com um grito. Ela começa com gestos pequenos, quase imperceptíveis, com concessões que parecem inocentes, com silêncios que parecem gentis, com sorrisos que escondem incômodos não ditos. A dependência não se instala de uma vez, ela se infiltra. E quando percebemos, já estamos moldando nossos comportamentos, nossos horários, nossos pensamentos em função do outro. Maquiavel, com sua percepção aguçada da natureza humana, enxergaria essa dinâmica com clareza. Ninguém acorda um dia e decide ser dependente. O apego se constrói em silêncio, e o mais perigoso é que ele se constrói sob a fantasia de amor, lealdade, gratidão, parceria. E por isso, é tão difícil detectá-lo antes que já tenha tomado conta da sua postura. O que torna o apego invisível tão traiçoeiro é que ele se apresenta como virtude. Você acredita que está sendo cuidadoso, empático, presente. Acredita que está cultivando vínculos, mas na prática começa a se colocar em segundo plano. Começa a validar demais as opiniões do outro, mesmo quando elas vão contra seus princípios. Começa a reorganizar seus compromissos para estar disponível, mesmo quando isso prejudica seus próprios interesses. Começa a pensar o tempo todo em como será interpretado, como será aceito, como será lido pelo outro. E aos poucos, o eixo da sua vida deixa de ser interno e passa a ser externo. Você não vive mais para si, vive em função de como o outro reage à sua existência. Esse tipo de apego é tão perigoso quanto sutil, porque ele não se manifesta com correntes visíveis. Ele se manifesta como preocupação, como respeito, como cuidado. E tudo parece certo, até que você começa a se sentir esgotado. Esgotado por ter que manter uma imagem, por ter que manter uma frequência de afeto, por ter que dar mais do que recebe, mas sem poder reclamar. O preço da aceitação silenciosa é alto, e quase ninguém percebe que está pagando até que a conta chega na forma de exaustão, frustração ou ressentimento. Maquiavel diria que o poder que você perde nesses vínculos silenciosos é muito maior do que imagina. Porque você não está apenas cedendo comportamentos, está cedendo domínio sobre sua própria narrativa. Esse apego também te afasta da lucidez.
Porque quanto mais você se prende ao outro, mais você distorce os sinais. Você passa a justificar comportamentos abusivos, a romantizar negligências, a tolerar desrespeitos. Porque no fundo, você não quer perder o que tem. Mesmo que o que você tenha já seja uma prisão disfarçada de vínculo. E então você se torna especialista em desculpas. É só uma fase. Ele não quis dizer isso. Ela está passando por um momento difícil. E quanto mais você se justifica, mais você se enreda. E quanto mais se enreda, mais difícil se torna voltar a si. A dependência, uma vez instalada, não exige correntes, exige apenas que você continue duvidando de si. Que continue colocando a percepção do outro acima da sua intuição. Que continue confundindo lealdade com submissão. E esse estado de apagamento pessoal é um terreno fértil para manipulações. Maquiavel sabia: quem se apega demais se torna previsível. E o previsível é fácil de controlar. Se sabem exatamente o que você teme perder, sabem exatamente como te manter onde querem. Você se torna emocionalmente domável. E alguém emocionalmente domável pode ser mantido em uma posição inferior indefinidamente, sem que perceba que está ali por escolha inconsciente. A anatomia do apego invisível é composta por pequenos cortes na própria vontade. Cada vez que você se cala para preservar um laço que te machuca, você está se fragmentando. Cada vez que você se anula para evitar um conflito, está ensinando ao outro que sua presença é condicional e que ele pode, sem grande esforço, moldar você. E quanto mais você se adapta, menos força você transmite. E quanto menos força você transmite, menos valorizado você é. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta manter o outro por perto, mais ele sente que você é substituível. Porque o que é muito disponível, muito submisso, muito flexível, perde valor. Maquiavel recomendaria um outro caminho: a consciência crua, a autoobservação brutal. Perguntar-se com honestidade: em que parte da minha vida estou me moldando para manter alguém que já não deveria estar aqui? Quantas vezes já sacrifiquei meu silêncio, minha paz, minha clareza, só para manter uma imagem de harmonia que me corrói? Essas perguntas não são simples. Elas doem, mas são necessárias. Porque o primeiro passo para romper o ciclo do apego invisível é vê-lo como ele é. Uma concessão de poder contínua, sutil e profundamente corrosiva. E quando você enxerga o apego, você começa a recuperar sua liberdade. A presença do outro passa a ser escolha, não mais condição. Você para de se dobrar, começa a voltar para si. E à medida que você se reencontra, o outro, que se acostumou com sua ausência de si mesmo, começa a estranhar. Porque agora você tem limites, tem postura, tem silêncio, tem firmeza. E firmeza, como veremos mais adiante, é o primeiro passo para magnetizar. Porque o mundo só se move em direção a quem não está se oferecendo demais. E isso começa quando você rompe com o que te fez acreditar que era preciso merecer o que já deveria ser natural, o respeito por quem você é. A verdadeira força não grita. Ela se manifesta em silêncio, no modo como você entra num ambiente e não se curva. No modo como você não pede explicações, não exige presenças, não lamenta ausências. A força autêntica está justamente em não precisar. E isso, para Maquiavel, não era apenas uma virtude, era uma tática. Porque o mundo não respeita quem se mostra carente. O mundo respeita quem se mantém inteiro, mesmo quando o apoio dos outros falha. A autossuficiência, nesse contexto, não é sobre arrogância, nem sobre isolamento. É sobre soberania. É sobre não ter a própria identidade refém da aprovação externa. Porque só quem é inteiro sozinho pode negociar de igual para igual. O resto suplica.
O que poucos percebem é que a autossuficiência é profundamente sedutora. Não no sentido teatral da palavra, mas no sentido estrutural. Porque quando alguém não precisa ser escolhido para se sentir válido, não precisa ser amado para se sentir digno, não precisa de aplausos para continuar, esse alguém se torna uma presença rara. E tudo que é raro magnetiza. As pessoas percebem. Ainda que não saibam descrever, sentem. Há algo naquele indivíduo que parece não se abalar, que não se move pelo medo, que não se rebaixa pela ausência, que não troca sua essência por integração. E é isso que Maquiavel entenderia como o tipo mais puro de respeito. O respeito que nasce não do medo, nem do afeto, mas da constatação silenciosa de que o outro está acima da dependência. Ser autossuficiente, no entanto, não significa não sentir. Não significa não gostar, não se envolver, não se conectar. Significa apenas que, mesmo sentindo, você não se entrega ao ponto de perder o eixo. Que, mesmo amando, você não negocia sua integridade. Que mesmo admirando, você não diminui a si para caber no campo do outro. É essa postura que torna a sua presença uma escolha consciente e não uma necessidade desesperada. E é nesse ponto que você se torna desejado. Porque o desejo nasce da admiração. E ninguém admira alguém que implora, que rasteja, que espera a aprovação para ser quem é. O mundo pode até ter pena de quem se entrega demais. Mas pena não gera respeito. E muito menos atração. A autossuficiência gera um tipo de silêncio que intimida. Porque quando todos estão correndo atrás de visibilidade, de atenção, de aceitação, você simplesmente permanece. Sem alarde, sem explicação, sem justificativa. Isso mexe com as estruturas. As pessoas não sabem lidar com alguém que não joga o mesmo jogo, que não reage com a mesma ansiedade, que não entra em competição afetiva, que não implora por presença, e por isso mesmo se tornam curiosas. Tentam decifrar, tentam entender. E é nesse movimento que a balança muda. Porque agora não é você que busca, são os outros que começam a se mover em sua direção. Maquiavel sabia que o controle da percepção é parte essencial do poder, e não há percepção mais poderosa do que a de alguém que parece pleno mesmo sozinho. Porque esse alguém transmite algo que poucos têm: segurança emocional, autonomia, clareza de identidade. E esse tipo de postura obriga os outros a te tratarem de forma diferente. Eles ajustam o tom, escolhem melhor as palavras, percebem que não estão lidando com alguém que pode ser manipulado por migalhas de afeto, e por isso agem com mais cuidado, com mais respeito, com mais deferência. O curioso é que tudo isso não foi exigido. Foi provocado pelo simples fato de você não precisar. A autossuficiência também funciona como escudo contra jogos emocionais. Porque quando você não depende, não se desespera, não responde com pressa, não se apavora diante do silêncio do outro, não se desorganiza diante da rejeição. Você observa. E quem observa mais do que reage, governa. Essa é a lógica maquiavélica aplicada às relações. Porque enquanto os outros estão tentando se manter no jogo por necessidade, você está controlando o ritmo porque não precisa dele para sobreviver. Isso muda tudo. Isso inverte o centro de gravidade da relação. E essa inversão é o que transforma a ausência de necessidade em uma força de atração sutil, mas implacável. Claro, chegar nesse nível de autossuficiência exige ruptura, exige muitas vezes uma fase de solidão consciente, de reorganização interna, de desapego dos pequenos vícios emocionais que te fazem acreditar que precisa de alguém para ser completo. Mas uma vez rompido o ciclo da dependência, o que resta é poder. Não um poder explosivo, teatral, barulhento, mas um poder calmo,
estável, silencioso, que não precisa se provar, porque se impõe. Esse é o tipo de presença que não pede espaço, ocupa naturalmente, que não exige respeito, inspira, que não busca ser escolhido, e por isso mesmo é. Maquiavel não idealizaria a solidão, mas ele a usaria. Ele entenderia que ser autossuficiente não é ser solitário, é ser soberano, é estar pronto para estar com alguém, mas nunca, mas por medo de estar só. É saber que a qualquer momento você pode se retirar e continuar sendo você. E esse tipo de liberdade é insuportável para alguns e irresistível para muitos. Porque no fim, todos querem estar perto de quem não precisa deles. Porque estar perto desse tipo de pessoa nos obriga a crescer também. Há uma aura que não pode ser forjada. Uma presença que não precisa de apresentação. Um tipo de magnetismo que atravessa palavras, roupas, títulos ou curtidas. E ela pertence àquele que carrega dentro de si a sensação plena de estar completo, mesmo sozinho. Não se trata de arrogância, nem de isolamento. Trata-se de uma paz interna tão consolidada que torna qualquer validação externa um bônus, não uma necessidade. Maquiavel entenderia isso com precisão assustadora. Ele saberia que a imagem de quem está inteiro consigo mesmo é, por definição, irresistível. Porque o mundo está lotado de pessoas famintas por atenção, implorando para serem notadas. Mas quando alguém entra em cena sem essa fome, sem essa necessidade de ser visto, sem essa ânsia por pertencimento, ele imediatamente se destaca, não por querer, mas por ser. O mistério de quem é completo sozinho nasce do fato de que essa pessoa não está competindo, ela não está se promovendo, não está pedindo espaço, não está tentando provar valor. E justamente por isso é percebida como valiosa. É a velha lógica da escassez aplicada à identidade. O que é raro, brilha. O que é autêntico, atrai. O que é independente, perturba o senso comum. Porque a maior parte das relações sociais gira em torno de barganhas emocionais. A maioria está tentando conquistar atenção, simpatia, inclusão. E quando alguém surge sem esse jogo, ele desmonta o tabuleiro. Ele cria um novo centro de gravidade. Um polo que não precisa se mover para puxar os outros em sua direção. E isso é o que chamamos, em linguagem moderna, de presença magnética. Essa imagem não é construída da noite para o dia. Ela nasce da travessia silenciosa pelo deserto da própria alma. É o resultado de ter enfrentado a solidão sem fugir, de ter se reinventado sem plateia, de ter chorado longe dos olhos dos outros e se reerguido sem fazer alarde. É o peso de quem se sustentou quando tudo parecia prestes a desabar. E por isso, é tão sólido, tão inabalável. Porque quem já sobreviveu ao próprio vazio, não teme mais a ausência do outro. E quem não teme a ausência, impõe presença. Maquiavel, se observasse esse tipo de figura, saberia que ela carrega uma vantagem estratégica inegável. Porque ela não se move por carência. Ela observa, ela escolhe, ela impõe limites. E isso confunde os que vivem na lógica da carência. Porque esses esperam sinais de abertura, sorrisos automáticos, concessões rápidas. Mas o completo não precisa correr, não precisa bajular, não precisa se justificar. E nesse movimento parado, ele atrai. Atrai por contraste. Atrai porque sua quietude comunica mais do que os gritos emocionais dos que vivem em busca de pertencimento. O completo sozinho é também aquele que não se afoba diante da rejeição, porque ele já entendeu que a rejeição é apenas a reação, alheia ao que ele é, e não um veredito sobre seu valor. Ele não força a presença onde não é bem-vindo, ele se retira, ele observa e segue, porque seu valor não está à venda. E essa postura é lida
ainda que inconscientemente, como poder. Um poder calmo, não agressivo. Um poder que não disputa, mas domina pela simples ausência de necessidade. E isso é raro. E o que é raro, no mundo emocionalmente carente em que vivemos, se torna instintivamente desejado. Mas é importante entender, a imagem de quem é completo sozinho não se constrói para impressionar. Ela é consequência. Consequência de ter se tornado alguém que não precisa mais da plateia para se sentir inteiro, que não se adapta a qualquer grupo apenas para pertencer, que não aceita qualquer relação só para não ficar só. E por isso, suas escolhas se tornam mais refinadas, sua presença se torna seletiva, seu olhar se torna mais limpo, e tudo isso comunica. Eu estou aqui porque escolhi, não porque preciso. E esse tipo de postura desequilibra, porque tira o outro do centro e coloca a si mesmo como medida. Maquiavel sabia que o verdadeiro líder, o verdadeiro príncipe, não é aquele que grita para ser ouvido. É aquele que, ao chegar, silencia o ambiente, porque sua presença é consequência de uma jornada que poucos suportariam, e por isso mesmo é respeitada. O completo sozinho não é frio, mas também não é dependente. Ele é íntegro. E a integridade pessoal, em tempos de disfarces emocionais, é a forma mais poderosa de se destacar. Se você está em processo de construção dessa imagem, entenda, ela não se expressa no quanto você diz que não precisa. Ela se expressa no quanto você realmente permanece bem, mesmo quando ninguém está por perto. Mesmo quando os olhares não estão voltados para você. Mesmo quando o mundo parece estar em silêncio. Se você conseguir habitar esse silêncio sem implodir, você começará a projetar um tipo de magnetismo que não pode ser aprendido, nem copiado, nem forçado. Ele apenas acontece. E quando acontece, todo mundo começa a querer estar onde você está. Há um momento inevitável na jornada de quem deseja se tornar inatingível. O instante em que é preciso cortar. Cortar não pessoas necessariamente, mas as cordas invisíveis que mantêm você emocionalmente atado a lugares, hábitos e vínculos que já não servem ao seu crescimento. Maquiavel veria essas amarras como instrumentos de controle, não impostos, mas permitidos. Porque ninguém nos prende sem nossa colaboração. Ninguém permanece em nossa vida ocupando um espaço de domínio sem que, em algum nível, tenhamos permitido que isso acontecesse. E romper com isso exige uma coragem que poucos possuem. Porque cortar essas cordas é, na prática, um luto. Um luto pela versão de você mesmo que se acostumou a depender, que se acostumou a ceder, que se acostumou a se diminuir para manter o que deveria ter sido deixado para trás há muito tempo. A dor do corte é real, porque essas cordas são sutis. Elas não são feitas apenas de palavras ou de promessas. Elas são feitas de lembranças, de lealdades distorcidas, de histórias compartilhadas. São feitas da culpa que sentimos ao pensar em desapontar o outro, do medo de parecer ingrato, da dúvida sobre estar fazendo a coisa certa. E é por isso que cortar é tão difícil. Porque você não está apenas dizendo não ao outro. Está dizendo sim a uma parte de você que ficou sufocada demais por muito tempo. Está dizendo que agora sua prioridade não é mais manter aparências, é manter sua integridade, é manter sua energia viva, limpa, livre. E isso incomoda. Não só os outros, incomoda você também, porque exige maturidade, exige sustentar o desconforto de ser mal interpretado, de ser criticado, de ser acusado de frieza. E Maquiavel diria, aceite, porque nenhuma ruptura que liberta é bem recebida por quem se beneficiava da sua prisão. O processo de corte emocional é um exercício de lucidez. É quando você passa a ver com clareza o que antes tolerava por apego. É quando você reconhece
Que certas relações só sobrevivem porque você continua dizendo sim quando o seu corpo inteiro quer dizer não. E que certos padrões só continuam porque você insiste em preservar algo que já perdeu sua função. Maquiavel não romantizaria vínculos. Ele os avaliaria com frieza política. Ele perguntaria: essa relação fortalece você ou te diminui? Essa convivência expande sua visão ou te infantiliza? Essa troca te impulsiona ou te esgota? E diante da resposta, agiria. Porque o príncipe que deseja manter seu domínio não pode ser emocionalmente conduzido por vínculos frágeis. Ele precisa saber com quem conta. E mais ainda, saber de quem precisa se afastar. O mais difícil, porém, não é cortar os vínculos claramente negativos. É cortar aqueles que ainda parecem meio bons. Aqueles que têm momentos agradáveis. Aqueles que te fazem rir, mas depois te esvaziam. Aqueles que dizem te apoiar, mas sempre exigem que você permaneça pequeno para continuarem te aplaudindo. Esses são os laços mais perigosos, porque eles não doem de forma óbvia. Eles confundem. Eles fazem você questionar sua intuição. E por isso, muitos permanecem presos a essas dinâmicas por anos, décadas. Até que um dia percebem que estão emocionalmente atrofiados, incapazes de se mover com força porque sempre há alguém puxando pelas cordas do passado. O corte real acontece primeiro dentro. Ele começa quando você para de se explicar, quando você aceita que não precisa convencer o outro de que está certo. Quando você deixa de precisar que o outro entenda sua decisão. Maquiavel diria que há força em não justificar. Porque toda vez que você tenta explicar sua libertação, você acaba voltando à prisão do outro. Você entrega a ele o poder de validar sua decisão. E o corte não pede validação. Ele pede convicção. Pede firmeza. Pede o tipo de decisão que vem da parte mais profunda de quem finalmente entendeu que crescer exige deixar. E que deixar não é falha, é avanço. Após o corte, o mundo reage. Há quem se afaste, há quem te acuse, há quem tente voltar com promessas recicladas. Mas se o corte foi verdadeiro, você não será mais o mesmo. Você já terá se reconfigurado internamente. Já terá se olhado no espelho da autonomia e gostado do que viu. E por isso, não aceitará mais viver com metade de si em nome de manter o outro inteiro. A liberdade emocional que nasce daí é silenciosa, mas avassaladora. Você começa a se mover com mais leveza, a respirar com mais clareza, a tomar decisões com mais autoridade, porque agora, finalmente, você está inteiro, e o inteiro não negocia mais com o que o fragmentava. Maquiavel veria nesse processo o momento exato em que o poder muda de mãos. Porque quem corta, decide. Quem decide, lidera. E quem lidera, impõe um novo jogo. Um jogo onde as regras não são mais ditadas pelo medo de perder, mas pela consciência de que ninguém que realmente fortalece sua jornada exige que você se anule para continuar. E nesse novo jogo, você não é mais o que implora, nem o que espera. Você é o que segue, o que escolhe, o que atrai, porque finalmente cortou o que te mantinha apenas sobrevivendo, quando já estava mais do que pronto para viver com intensidade total. Vivemos em um tempo em que tudo é excesso. Excesso de mensagens, de aparições, de exposição. As pessoas estão presentes demais, disponíveis demais, acessíveis demais. E nesse mar de presenças constantes nasce uma saturação invisível. O valor de cada aparição diminui. Maquiavel, se vivesse hoje, observaria com frieza esse fenômeno. Ele entenderia que, quanto mais alguém se faz presente, mais comum se torna, e o comum inevitavelmente perde impacto. Por isso, o afastamento estratégico não é apenas uma defesa, é uma arma, uma ferramenta de posicionamento. Porque a ausência, quando bem calculada, transforma você em algo raro,
E o que é raro é desejado. O jogo da presença rara é o jogo de quem não está o tempo todo, mas quando aparece, silencia o ambiente. A presença rara tem o poder de recalibrar o valor da sua imagem. Porque quanto mais escassa é a sua aparição, mais atenção ela recebe. Quanto mais seletivo é o seu acesso, mais ele é disputado. E não estamos falando de arrogância. Estamos falando de controle emocional. De não se entregar ao vício, de estar sempre presente para ser lembrado. Maquiavel veria nisso uma sutileza estratégica. O desejo não nasce da abundância. Ele nasce da falta, da ausência, do intervalo. E é nesse intervalo que o outro começa a projetar, a imaginar, a se perguntar. E toda imaginação é mais poderosa que a realidade, porque ela potencializa, amplifica, enobrece. Quem some com inteligência, volta maior. Mas afastar-se exige coragem, porque o vício da presença constante é alimentado pelo medo de ser esquecido, de ser substituído, de ser ignorado, e é exatamente aí que mora a chave do poder. Quem precisa estar o tempo todo é movido pelo medo. Quem pode se ausentar é movido pela força. E a diferença entre um e outro é abissal. O primeiro depende. O segundo domina. O primeiro é um produto do ambiente. O segundo é o ambiente em si. A presença rara diz ao mundo: não me procure por carência, porque eu não estarei sempre aqui. Quando eu aparecer, será escolha e não obrigação. E isso muda tudo, porque escassez gera impacto, escassez gera valor, escassez gera reverência. No entanto, há uma linha tênue entre afastar-se estrategicamente e desaparecer por insegurança. A ausência inteligente é aquela que vem acompanhada de presença energética. Você não está fisicamente acessível, mas sua influência permanece. Suas palavras ecoam, seu nome circula, suas ações continuam gerando efeito. Você cria o que Maquiavel chamaria de presença indireta. Mesmo fora do campo, você continua movimentando o jogo. E é isso que mantém o desejo vivo. Porque a ausência só magnetiza quando o que foi deixado para trás ainda pulsa, ainda provoca, ainda instiga. A ausência pura, sem memória, é esquecimento. Mas a ausência estratégica é construção de mito. A presença rara também comunica valor pessoal. Diz que você tem uma vida que não gira em torno de ser notado, que sua agenda não está à disposição emocional de qualquer carência alheia, que você não se entrega por ansiedade, nem se adapta por medo de não ser incluído. E isso, no mundo das relações instantâneas, é uma força brutal, porque a maioria está viciada em resposta imediata, em estar online, em estar disponível, em responder rápido para não perder o timing. Mas o verdadeiro poder está em quem cria o próprio timing, em quem faz o outro esperar. E nesse tempo de espera, o valor da sua presença sobe. O preço do seu olhar aumenta. A lembrança da sua energia se torna ainda mais intensa. Porque o que não se tem com facilidade se valoriza com profundidade. Maquiavel, em sua lógica fria e precisa, compreenderia que esse afastamento não é sobre se esconder, é sobre se posicionar, é sobre dizer, sem palavras, que você é uma escolha rara, que sua companhia é privilégio, não obrigação, que sua presença, mesmo breve, tem mais força do que a presença constante de quem se oferece o tempo todo. Porque no final, o que fica na memória não é quem esteve sempre. É quem esteve com intensidade, e a intensidade é filha da escassez. Quanto menos você aparece, mais valor tem quando aparece. E talvez esse seja o ponto mais incompreendido por quem ainda vive tentando manter relevância pelo excesso. A presença rara exige solidez interna, confiança, clareza. Saber que você não precisa se repetir para ser lembrado.
que você não precisa ser constante para ser essencial, que você não precisa estar sempre visível para ser respeitado. E quando você chega nesse ponto, algo mágico acontece. Você começa a ser procurado, não porque corre atrás, mas porque aprendeu a se afastar, a sair de cena na hora certa, a não implorar para ficar. E quando você vai embora antes de ser desvalorizado, você se transforma em ausência inesquecível. Desapegar-se não é apenas um ato de libertação interna. É, acima de tudo, uma declaração silenciosa de soberania. E toda vez que você declara, mesmo sem palavras, que já não precisa, o mundo reage. Porque o seu desapego quebra expectativas, desmonta dinâmicas e ameaça zonas de conforto emocionais que se sustentavam na sua presença disponível. Maquiavel entenderia isso com a clareza de quem sempre observou o jogo das influências com um olhar cirúrgico. Toda vez que alguém escapa da dependência emocional, ele desestabiliza um sistema inteiro ao seu redor. E o sistema, naturalmente, tenta restaurar o equilíbrio anterior, mesmo que esse equilíbrio fosse, na verdade, desequilíbrio mascarado. As reações ao seu desapego virão de muitas formas, algumas sutis, outras violentas. Virão como reconexões, disfarçadas de saudade, como convites emoldurados por nostalgia, como conversas que parecem bem intencionadas, mas carregam a intenção de trazê-lo de volta para o padrão antigo. É o ciclo tentando se restabelecer, porque sua ausência afetiva deixou um vácuo. E esse vácuo revela que, na verdade, quem parecia forte dependia da sua presença mais do que você imaginava. O outro agora sente a ausência da sua submissão emocional, da sua presença previsível, da sua resposta garantida. E isso gera desconforto, gera tentativa de reconquista. Mas essa reconquista, na maioria das vezes, não é por amor, é por controle. Maquiavel sabia que o poder, quando deixado de lado por quem o detinha, não é perdoado. O mundo tem dificuldades em aceitar que você, ao se ausentar, não está apenas sumindo, está se colocando acima. O orgulho dos que antes te dominavam silenciosamente começa a se contorcer. E aí surgem as acusações. Você mudou. Você está frio. Você não é mais o mesmo. E de fato você não é. Mas o mundo prefere a sua versão domável. Aquela que fazia concessões, que relevava tudo para não perder vínculos, que permanecia disponível, mesmo ferido. O novo você é ameaça. E toda ameaça precisa ser neutralizada. Se não puderem te convencer a voltar, tentarão te fazer duvidar. E se não puderem te dobrar, tentarão te desacreditar. O mais cruel é que muitas dessas tentativas virão de quem você ama, de quem você confiava. E isso é o que torna o desapego verdadeiro tão difícil de sustentar, porque você será tentado a retornar, não por fraqueza, mas por saudade, por compaixão, por memórias afetivas. E é aí que Maquiavel surgiria com sua frieza estratégica. As emoções são boas conselheiras apenas quando controladas. O apego, uma vez rompido, precisa ser vigiado, porque ele tentará se restabelecer nos momentos de vulnerabilidade. Ele se disfarçará de empatia, de reconciliação, de bondade. Mas se você já enxergou o padrão, sabe que ceder significa voltar a um ciclo que não te servia mais. O mundo, em sua lógica emocional, não gosta de perder quem era previsível, quem era garantido, quem respondia rápido, quem estava sempre por perto. Quando você desaparece como fonte de atenção, como canal de validação, como presença constante, você obriga os outros a se confrontarem com a ausência. E a ausência sempre revela, porque agora eles precisam lidar com a própria carência sem o seu amortecimento emocional. E isso gera raiva, gera desespero, gera manipulação. E se você,
não estiver firme, voltará para o lugar de onde passou tanto tempo tentando sair. Manter o desapego exige mais força do que desapegar, porque é fácil se convencer de que tudo pode mudar, que agora será diferente, que o outro entendeu. Mas quem viveu sob a lógica da sua dependência dificilmente aceitará a sua autonomia de forma limpa. Sempre haverá um incômodo oculto, uma tentativa de reverter a balança, e você precisa perceber isso sem romantismo. Precisa entender que, ao se tornar emocionalmente livre, você se torna indesejável para os que se alimentavam da sua insegurança. E tudo bem, porque seu movimento não é contra ninguém. É por você. Maquiavel veria nesse ponto o nascimento de um novo tipo de poder. O poder de não ser mais arrastado por vínculos frágeis. O poder de manter a direção mesmo diante de olhares acusadores. O poder de não se desestabilizar quando tentarem te fazer sentir culpa por ter se libertado. O mundo tentará te tragar de volta, sim. Mas cabe a você decidir se ainda cabe no molde antigo. E se não couber, que exploda o molde. Porque quem já provou o gosto da independência não deveria aceitar mais nenhum tipo de servidão afetiva, por mais doce que ela pareça ser. Em algum momento da jornada você percebe, quanto mais você tenta conquistar, mais escapa. Quanto mais você corre atrás, mais o outro desacelera. E quanto mais você se oferta, mais você se esvazia. Esse é o dilema de quem ainda acredita que o afeto, o respeito, o reconhecimento e o desejo se conquistam por insistência. Maquiavel veria isso com impaciência. Porque o verdadeiro poder não se encontra em quem se esforça para convencer, mas em quem atrai por gravidade. Em quem não corre, mas caminha com firmeza. Em quem não precisa puxar, porque já se tornou um polo. E o polo, por definição, não persegue. Ele puxa, ele magnetiza, ele exerce força sem movimento visível. Sua presença gera reação, sua ausência gera falta. E tudo isso sem jamais precisar mendigar atenção. Tornar-se um polo é uma transformação profunda. Ela começa quando você rompe com a lógica do convencimento. Quando você entende que a necessidade de ser aceito te torna fraco e que a busca constante por aprovação te posiciona abaixo de quem você quer impactar. O polo não deseja ser desejado. Ele simplesmente é. E por ser inteiro, por ser firme, por estar completo, ele se torna fonte. Enquanto os outros pedem espaço, ele ocupa. Enquanto os outros tentam agradar, ele apenas existe. E essa existência, plena, sem fome, sem pressa, sem desespero, é o que mais atrai num mundo de carentes emocionais e egos ansiosos por validação. A atração verdadeira nasce da coerência. Quando sua postura está alinhada com sua energia, quando suas palavras não são tentativas de agradar, mas expressões da sua verdade, você se torna confiável. E o confiável seduz, porque transmite solidez. E a solidez é rara. Tornar-se um polo exige, antes de tudo, não se perder em disputas de atenção. É parar de jogar o jogo do outro, é não se mover reativamente, é manter seu ritmo, sua estética, seu tom. É saber que, enquanto você estiver inteiro, o mundo vai começar a girar na sua órbita. Pode demorar. Pode parecer que você está ficando para trás. Mas quando o mundo perceber que você não depende, ele virá. Maquiavel diria que um polo não se impõe por gritos. Ele se impõe pelo que representa. E o que você representa é construído nas ausências, nas escolhas silenciosas, nos não ditos que comunicam mais do que qualquer discurso. Você começa a atrair não apenas porque tem algo a oferecer, mas porque se recusa a oferecer tudo para ser aceito. Porque agora, finalmente, você se posiciona como o prêmio. E o prêmio não corre. O prêmio espera.
O prêmio seleciona. O prêmio observa quem está realmente preparado para tê-lo. E essa inversão muda completamente a dinâmica do jogo emocional. Ser um polo é ser o centro sem precisar gritar que está ali. É estar tão enraizado em si mesmo que qualquer aproximação não gera insegurança, mas avaliação. Você não precisa provar nada. Você apenas decide se o outro está pronto. E quando o outro percebe que você não está tentando convencê-lo, começa a te querer. Porque agora não é mais sobre você tentar caber, é sobre ele tentar se tornar compatível com a sua frequência. E isso é poder. Um poder silencioso, mas avassalador. Porque desloca a ansiedade para o outro lado. Você agora é o critério. É o filtro. É o que observa, não o que implora. É o que mede, não o que suplica. O mais fascinante é que, quanto mais você se afasta da lógica de conquistar, mais conquista. Porque o mundo está cansado de esforços forçados, de estratégias óbvias, de carismas artificiais, mas não sabe lidar com quem simplesmente é. Com quem não precisa de palco. Com quem não cede o tempo todo. E é isso que você começa a representar quando para de se vender. Você se transforma em referência, em ponto fixo, em eixo. E nesse lugar, você já não disputa mais espaço. Você é o espaço. Os outros é que agora precisam se mover até você. Maquiavel compreenderia que o polo não precisa de seguidores. Ele precisa de direção, de clareza, de alinhamento interno. E isso é o que torna alguém inatingível emocionalmente e irresistível psicologicamente. Porque se o outro sabe que você está bem, com ou sem ele, que sua vida flui com intensidade, mesmo sem aquele vínculo, que sua paz não depende da resposta de ninguém, então você se torna poder. Poder que não se explica, que não se impõe, mas que domina pelo simples fato de não se submeter. Esse é o novo território que você começa a habitar quando rompe com a lógica do convencimento e assume a força da sua presença. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar com passo firme. Deixa de se diminuir para caber e começa a crescer até o ponto em que quem quiser estar ao seu lado terá que se elevar também. E isso é ser um polo, uma força, uma referência. Um ponto de gravidade em torno do qual o mundo inevitavelmente gira. A última etapa, e talvez a mais refinada de toda essa jornada, não é simplesmente conquistar autonomia, atrair por gravidade ou cortar amarras. É manter-se inacessível, sem se isolar, porque há uma linha tênue, quase imperceptível, entre ser poderoso e se tornar inalcançável, entre ser seletivo e ser frio, entre impor respeito e afastar o afeto genuíno. Maquiavel veria nesse ponto uma das maiores habilidades de um verdadeiro estrategista emocional. Ser desejado sem implorar, ser admirado sem precisar se expor, e ainda assim manter-se conectável. Porque o poder que se afasta demais vira solidão, e o que se oferece demais perde o peso. O equilíbrio é saber quanto mostrar e quanto manter envolto em silêncio. Ser inacessível, nesse contexto, não significa estar trancado atrás de muros emocionais, mas sim possuir uma clareza sobre o seu próprio valor que impede os outros de acessarem partes de você sem merecimento. É manter limites inegociáveis, ao mesmo tempo em que se é humano, sensível, real. É sorrir sem se abrir demais. É ouvir sem se entregar por completo. É estar presente sem estar disponível em excesso. A inacessibilidade estratégica não é afastamento emocional, é um filtro, um refinamento. Ela comunica que sua energia não será gasta com qualquer um, que sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada, mas que para aqueles que estiverem à altura, haverá acesso, gradual, merecido, profundo.
E é aí que nasce o verdadeiro fascínio. Porque o que o mundo realmente busca, mesmo sem saber, não é a perfeição distante, mas a força acessível. A presença que não se curva, mas também não rejeita. A firmeza que acolhe, a dureza que sabe ouvir. E isso só se alcança quando você aprende a se manter em pé, mesmo nas relações mais íntimas. Quando você entra em um vínculo sem perder o eixo. Quando você ama sem se anular. Quando você se doa sem se dissolver. Maquiavel, se escrevesse sobre isso, diria: o príncipe que não mantém sua estrutura diante do amor, cedo ou tarde, será destronado pelo próprio afeto. O erro de muitos que despertam para a própria força é radicalizar. Cortam tanto, erguem tantas paredes, endurecem tanto, que começam a secar por dentro. A força vira couraça. O silêncio vira isolamento. E o respeito vira distância. Só que poder real exige gestão da proximidade. Saber como se aproximar sem se perder. Saber como permitir que se aproximem, sem abrir mão da estrutura. Porque quando você encontra esse ponto de equilíbrio, algo raro acontece. As pessoas não apenas te respeitam, elas desejam fazer parte do seu mundo. E não por carência, mas por admiração, por reconhecimento, por conexão verdadeira. O inacessível consciente também é profundamente seletivo com o tempo, com as palavras, com os gestos. Ele entende que se abrir para qualquer um é se diluir, que estar presente demais é ser absorvido, e que só há presença autêntica onde há seletividade real. Por isso, ele observa antes de se entregar, testa antes de confiar, recua antes de confirmar. Não porque tem medo, mas porque tem consciência. Consciência de que sua energia é seu patrimônio mais valioso e que distribuí-la sem critério é o mesmo que entregar o próprio trono nas mãos de quem não sabe o que fazer com ele. Maquiavel diria que o poder duradouro só existe quando o príncipe governa não apenas seu reino, mas também seu coração. Que o domínio interno é o que sustenta o domínio externo. E que a arte da influência começa com a habilidade de permanecer inteiro diante da presença do outro. Se você precisa se apagar para manter conexões, essas conexões já estão podres. Se você precisa se esconder para proteger sua força ainda não está amadurecida. Mas se você consegue estar presente, claro, firme, conectado, e ainda assim inacessível em sua essência, então você se tornou inquebrável. Esse é o ponto onde você já não persegue ninguém, mas também não repele. Já não se oferece, mas também não se esconde. Você está ali, pleno, com presença, mas inegociável. E essa combinação de disponibilidade controlada e firmeza emocional é o que separa os líderes dos seguidores, os magnéticos dos desesperados, os que atraem dos que imploram. Porque quem chegou nesse nível, sabe, o mundo começa a te querer quando você deixa de precisar, mas o mundo permanece ao seu redor quando você aprende a não afastá-lo com a armadura da amargura. O segredo está no equilíbrio, ser solo firme e também terreno fértil, ser rocha e ser rio.